Salve rapaziada, Guilherme Aze aqui e hoje eu vou te mostrar como analisar e otimizar qualquer oferta, mesmo que ela esteja dando prejuízo ou empatando. Esquece essa história de não estar vendendo porque saturou. Eu vou te provar que qualquer oferta pode ser ressuscitada e escalar novamente se você encontrar o gargalo da oferta e otimizar o seu funil da maneira correta. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender, primeiro, como metrificar e analisar uma oferta de tráfego direto. Segundo, como encontrar o gargalo de qualquer oferta e otimizar para escalar. E terceiro, como usar KPIs, que são indicadores de desempenho, para descobrir exatamente o que você precisa otimizar para escalar sua oferta. Ou seja, você vai aprender a ressuscitar qualquer oferta que parou de vender. Vou te mostrar exatamente o processo de análise e otimização da minha operação, que vende mais de 7 dígitos todos os meses. Então, vamos lá, rapaziada, vamos aqui para a tela do computador. Basicamente, eu separei esse conteúdo em 5 etapas que vão te ajudar a como encontrar o gargalo na sua oferta. Isso eu digo que é uma das coisas mais importantes de todas, porque se você não souber como encontrar o problema, que é uma coisa que eu te digo, sempre vai ter problema no tráfego direto, você vai ficar com as mãos amarradas e nunca vai saber o que fazer e como fazer. Então, até o final desse vídeo, você vai saber como encontrar o gargalo de uma oferta através de uma análise no seu funil, beleza? Então, vamos começar aqui com a etapa 1, que é a etapa de analisar a conversão do funil. Eu vou mostrar isso para vocês direto aqui no iPad, mas eu vou explicar por cima agora o que seria analisar a conversão do funil. Se você parar para pensar, um funil de vendas geralmente começa no Facebook. Tem um anúncio, seja em vídeo, seja em foto, esse anúncio vai mandar para uma página de vendas. E na página de vendas a gente vai ter uma VSL fazendo a venda da oferta e depois dessa página de vendas a pessoa vai para o checkout. Cada etapa dessa, do criativo para a página de vendas, da página de vendas para o upsell 1, que é o que acontece depois que a pessoa compra, cada etapa dessa tem métricas chaves que você precisa analisar para saber se o problema está nessa etapa ou se está em outra, beleza? Então vamos direto aqui para o iPad que eu vou explicar para vocês. Então aqui no iPad, galera, o que eu fiz foi desenhar basicamente um funil padrão do tráfego direto, que é o que? Vem um anúncio do Facebook, vai para a página de vendas, da página de vendas vai para o checkout, se a pessoa comprar e você tiver um funil, vai para o seu upsell número 1. Basicamente é o padrão de todos os funis de tráfego direto que existem. 90% do mercado usa mais ou menos essa estrutura. Claro, vai ter upsell 1, 2, 3, 4, 5, downsells, mas por base, para a gente explicar como analisar um funil, isso aqui é o bastante. E o que você precisa saber para conseguir analisar o funil de vendas é entender como calcular as métricas chaves de um funil de vendas. E para isso, primeiro a gente precisa saber quais são essas métricas mais importantes num funil de vendas. Então vamos pensar. Dentro do Facebook Ads, uma das métricas mais importantes para a gente que roda tráfego direto é o CPA. Por quê? Simples, ele basicamente vai definir o seu lucro. Por quê? Vamos supor que eu tenho um infoproduto que custa R$500, beleza? Se no Facebook Ads eu estou pagando um CPA de R$450, o meu lucro aqui seria basicamente R$50 em uma venda de ticket razoável, R$500, ou seja, de R$500 que eu estou faturando em uma venda, eu estou ficando com 10% do lucro. Ou seja, estou perdendo grande parte da minha margem de lucro simplesmente porque meu CPA está muito caro ou porque o valor que eu estou retornando por cliente está baixo. E é aqui que a gente vai entender a principal balança do tráfego direto. Além do CPA, a gente tem a métrica que eu considero mais importante de todas, que a gente chama de AOV, que em inglês é Average Order Value, que é o que? Basicamente o valor médio de compra. Vou te dar um exemplo para você entender por que essas duas métricas são as mais importantes. A do CPA você já entendeu que basicamente ela vai ditar o lucro que você tem rodando uma oferta. Se você faturar R$1.000 com a venda, quem vai definir seu lucro é o CPA, porque o faturamento você já tem, a venda ali que você fez retornou R$1.000 de faturamento. O que vai definir seu lucro é o CPA. E isso a gente já entendeu que é a justificação do nível de importância dessa métrica para a gente, principalmente no tráfego direto. O AOV basicamente representa o faturamento do funil inteiro. Porque eu vou te dar um exemplo, vamos supor, aqui nesse funil aqui exemplar, vamos supor que esse produto aqui do front custe R$97.
beleza? Entretanto, o funil de vendas não acaba no produto do front, vai continuar no upsell. Vamos supor que esse upsell aqui custe R$ 197, beleza? Não vamos nem muito longe. Se esse produto custa 97 no front, não significa que o AOV desse funil é 97, porque vão ter vários clientes que vão comprar o upsell 1, upsell 2, upsell 3, upsell 4. Vamos fazer um exemplo que desse funil que a gente tem desenhado, vamos supor que quem compre o produto de 197 seja 30% de todo mundo que passa pelo funil. O que você pode fazer para calcular o AOV nesse caso? O produto do front é 97. Concorda comigo que todo mundo que comprou o seu produto obrigatoriamente já pagou 97? Então o seu AOV vai partir do valor do front, que é 97. Para calcular a contribuição dos seus upsells 1, 2 e 3 para o AOV, você vai basicamente multiplicar a taxa de conversão de quem passa por ele pelo valor do produto do upsell. Vamos dar um exemplo. Esse aqui, no caso que a gente fez, seria 30% de quem está passando pelo funil está comprando esse produto de 197. Então a gente multiplicaria 30% vezes 197, que daria 59,1. Ou seja, você somaria o valor dessa contribuição do seu upsell com o valor do front-end, ou seja, teria 59,1 mais 97. Então, a AOV nesse funil que a gente está olhando seria exatamente 156,10. Ou seja, se você está rodando tráfego para esse funil de vendas que a gente está olhando, se você tem 30% de conversão no seu upsell 1 e ele é R$ 197 o valor, o seu AOV é R$ 156,10. Isso significa o quê? Que o máximo que você pode pagar no Facebook Ads é esse valor aqui. Por isso que basicamente ele dita o ponto de equilíbrio entre a sua escala no Facebook Ads e o seu lucro. Porque quanto for maior o seu AOV, mais você vai ganhar por cada compra e mais você vai poder gastar para conseguir aquele cliente. E no tráfego direto, vence quem pode pagar mais pelo cliente, isso é um fato. Não cai na ilusão de que você pode vencer o leilão pagando menos. Se você tem uma oferta que o seu AOV é R$100 somente, você não tem um upsell, você não tem uma boa recuperação, você não faz e-mail marketing, não faz SMS, você não tem um back-end bem estruturado, você vai ter um AOV baixo. Então vamos supor que você tem um AOV de R$100. Se o concorrente tiver uma oferta dentro do mesmo nicho e o AOV dele é 180, esse cara vai te esmagar no leilão e vai conseguir escalar bem mais que você, porque ele consegue pagar bem mais de CPA. Então, para você que tem um AOV de R$100, por exemplo, um CPA de R$120 é horrível, tá estourado, tá dando prejuízo. E do outro lado, para uma pessoa que tem uma oferta com AOV de R$200 no mesmo nicho que você, um CPA de R$120 é um CPA ótimo, que ele consegue escalar e ter lucro. Então, basicamente, as duas métricas mais importantes que a gente consegue tirar de um funil de vendas, na minha opinião, primeiro, do lado do Facebook é o CPA e do lado da estrutura é o AOV, porque o AOV e o CPA basicamente vão ser as duas métricas essenciais, vão ditar o seu nível de escala e seu volume de lucro. E por que eu estou falando de AOV de forma tão explícita, pessoal? Porque o AOV basicamente vai ser o resultado final de todas as outras métricas. Ah, quais outras métricas? Num funil de vendas desse aqui, que a gente tem tráfego sendo enviado do Facebook para uma página de vendas, as métricas que vão impactar no resultado antes da gente chegar no AOV, principalmente serão, na página de vendas, a gente vai ter a métrica que se chama conversão da VSL, que basicamente vai ser o quê? Vamos calcular essa métrica. Vai ser o número de pessoas que compraram essa VSL dividido pelo número de pessoas que deram play nessa VSL. Então, através desse indicador, que é a porcentagem de conversão da VSL, ou seja, de 100 pessoas que clicam na VSL, se 20 comprarem, a taxa de conversão da VSL seria 20%, que é uma taxa altíssima. No mercado, se você conseguir converter 2, 3% no tráfego direto, possivelmente você tem uma altíssima chance de escalar muito essa oferta.
Então, a nível de estrutura do funil de vendas, seguindo essa ordem inicial, na página de vendas a métrica mais importante vai ser a conversão da VSL para compra. Entretanto, vai ter outras métricas que você também tem que ter conhecimento, porque se houver algum problema na sua oferta que parou de vender, ou que tem potencial, mas está tendo algum problema por alguma falha na estrutura, se você não souber que existem essas métricas de conversão, você não vai conseguir analisar e descobrir onde está o problema. Então, a nível da página de vendas, uma das métricas mais importantes é a conversão da VSL, e a segunda métrica importante que a gente tem nessa parte, nessa etapa de página de vendas, é a taxa de conversão da página de vendas para o checkout. Por que isso é importante? Eu vou te mostrar. Às vezes você até tem uma VSL que tem um mecanismo bom, tem um mecanismo que tem desejo atiçado na explicação da oferta, tem lógica, tem credibilidade, tem tudo. Mas na hora do fechamento, ou seja, na hora que você precisava usar urgência, escassez, tudo para despertar o máximo de interesse imediato em comprar o produto, não está sendo feito. Ou seja, você tem uma VSL boa, mas na hora do fechamento você não está sabendo converter esse pessoal para o checkout. E é aqui que essa métrica é importante, porque na porcentagem de conversão da página para o checkout, você consegue ter uma análise sobre como está sendo o seu fechamento. Às vezes você vai, bate o olho na oferta, que a oferta está vendendo, mas está convertendo 10% só de quem clica para o checkout. Às vezes é uma conversão baixa para o seu funil de vendas. Então você tem que saber exatamente as métricas importantes de cada etapa. Na primeira etapa, que é a etapa de Facebook, que é a parte de anúncios, CPA é a métrica mais importante de todos, não tenho o que dizer. Na etapa de página de vendas, conversão da VSL para compra e conversão da VSL para o checkout, que vai determinar basicamente, primeiro, a eficiência da sua VSL no nível de conversão e segundo, a porcentagem de eficiência da sua VSL de passar para a segunda etapa, que é de checkout. Então, vamos anotar aqui a primeira métrica importante a nível de página de vendas, porcentagem de conversão VSL e a segunda, porcentagem de conversão VSL checkout, beleza? Depois dessa etapa, a única porcentagem de conversão, a única métrica que a gente vai ter para analisar é a nível de checkout, que seria basicamente a porcentagem de conversão do checkout para compra. Beleza, com essas três métricas, a gente tem basicamente todas as métricas chaves de um funil de vendas na parte do front, ou seja, na parte inicial, que vai ser o teu produto do front-end, que vai ser a primeira oferta do teu funil de vendas. Então, na parte do front-end, essas métricas são, sem dúvidas, as mais importantes. Entretanto, a gente tem que ir para a parte do funil de vendas, que vão ter outras métricas também importantes, que vão ser aqui no upsell. No upsell, da mesma forma que na página de vendas, a métrica mais importante aqui vai ser a porcentagem de conversão do upsell. Então, se a gente for botar a última métrica mais importante, seria a quarta, que seria a porcentagem de conversão do upsell, beleza? Se você tem mais de um upsell, conversão do upsell 1, upsell 2, upsell 3, todos os upsells têm que ter a mesma devida atenção. Beleza? Então, assim, a gente já conseguiu identificar nesse funil aqui, que é basicamente o tradicional do mercado, quais são as métricas mais importantes para a gente ter na nossa análise, que é a conversão da VSL, conversão da VSL para o checkout, conversão do checkout, conversão dos upsells, beleza? Tem uma métrica aqui que eu não acho tão importante falar, mas vale a pena você dar uma olhada na sua estrutura, é o que? Do Facebook para a página de vendas, se você tiver com a sua página mal estruturada, ou não estiver em HTML, ou não estiver otimizada, não está carregando rápido, pode acontecer o seguinte, geralmente aqui do Facebook para a página de vendas, a gente consegue ter em média 70 a 80% de conversão de quem clica para quem chega na nossa página de vendas. Se você tiver com algum problema na sua estrutura, o que pode estar acontecendo é que, por exemplo, na sua estrutura, você está passando 40% somente de quem clica para a página de vendas. Então, sua oferta até converte bem, mas você está perdendo basicamente metade do tráfego aqui, na passagem do Facebook para a página de vendas. Se você usa Cloaker, tem que prestar bastante atenção nisso. Mas, continuando,
Essas são as métricas mais importantes que a gente vai ter aqui no funil. E como a gente vai encontrar o gargalo na nossa oferta? Simplesmente comparando essas métricas de conversão com as métricas de conversão dentro do seu nicho. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou com uma oferta que está vendendo, mas ela por algum motivo empata em alguns dias, em outros dá preju, em outros dá lucro, está muito inconstante. E eu quero saber o que pode estar ocasionando isso. Então eu vou desenhar essa oferta, exatamente como eu desenhei com vocês, e vou olhar qual é a porcentagem de conversão. Começando lá do Facebook. De quem clica para quem chega na página? 80%, tá ok. Beleza, vamos agora para a página de vendas. Na página de vendas, qual a porcentagem de conversão da VSL? Pô, a porcentagem de conversão da VSL está 1,2%, está teoricamente baixa para o nicho desse caso que a gente está comentando. Então ele vai pensar, pô, beleza, então o problema tá da VSL para frente, porque a minha passagem de tráfego tá ok, o meu CPC tá bacana, os criativos estão até que vendendo. O problema está na oferta, está na VSL. Mas e aí? Como encontrar o problema dentro da VSL? Você vai ter que gerar hipóteses. E agora eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de tabela de hipóteses, que é basicamente o que eu tenho guardado já mentalmente nesses meus anos de experiência, que quando uma oferta tem problema naquele indicador, possivelmente o que pode resolver são X ações. Vou mostrar exatamente para vocês agora. Beleza, com a tabela de hipóteses aqui na tela, vamos lá. Se você se deparou com um problema no seu funil, a coisa mais importante, antes de você ficar fazendo teste adoidado, fazendo teste de lead, testando criativo, é você se perguntar onde está o problema. O problema está no lead da VSL, está no fechamento, está no checkout. Pô, às vezes é teu checkout não está passando credibilidade. Às vezes é o fechamento da tua oferta que não está convincente, não passa segurança. Às vezes teu lead está com a retenção muito baixa. Então, essa tabela de hipóteses ajuda muito nisso. Vamos dar um exemplo. Se tua taxa de conversão no checkout está baixa, quais são as possíveis hipóteses? Primeiro, problema no fechamento da oferta. Tua oferta não está fazendo um fechamento convincente. Então lá na copy da tua VSL, tu vai ter que melhorar isso. Tu não está gerando confiança o suficiente, não está gerando segurança, não está gerando escassez suficiente ou simplesmente não está gerando desejo. Uma das hipóteses para você resolver esse problema quando você tem uma taxa de conversão baixa de checkout é problema no fechamento da oferta. Segundo, credibilidade baixa, como eu já falei. Terceiro, o ticket ou a forma de pagamento está inadequado. Às vezes tem uma oferta boa, só que você está rodando com um ticket muito alto. Ou o inverso, você tem uma oferta boa, mas seu ticket está baixo. Então, por mais que converta, você não consegue pegar uma escala. Você faz um teste de ticket ali, de passa de 9,7 para 2,97, consegue pegar a venda com aquela mesma oferta, só adaptando o fechamento e consegue escalar. Outra hipótese, o banner ou a estrutura do seu checkout não está passando confiança. Então, às vezes, só de realizar um teste de checkout, você consegue resolver esse problema de conversão do checkout. E por último, essa lista aqui, pessoal, está em ordem decrescente de nível de importância. Porque quando eu vejo um problema no checkout, a última coisa que eu vou pensar é que é um problema de mecanismo. Porque se for um problema de mecanismo, às vezes vale mais a pena abandonar a oferta do que testar tudo de novo, entendeu? Porque o mecanismo é basicamente o coração da oferta. Então, se eu tenho um problema no checkout, a última coisa que eu vou pensar é que é um problema de mecanismo. Segundo, se for um problema da página de venda para o checkout, ou seja, aquilo que eu comentei, quando o cliente vai passar da VSL para esse checkout. Então, basicamente, se você está com taxa de conversão baixa de quem chega no pitch da sua VSL para quem vai para o checkout, primeiro, uma das coisas que eu mais penso que pode estar acontecendo, lead fraco, especificamente se a retenção da VSL estiver baixa. Se você está pegando uma retenção baixa no pitch, a maior parte das vezes o culpado é o lead. Às vezes tu tem um mecanismo bom, mas o lead do teu vídeo, o início, está fazendo metade do pessoal que clicou sair do vídeo. Então é impossível você ter uma conversão boa com isso. Segundo, pode ser um problema no fechamento, exatamente como acontece quando você tem uma taxa baixa de conversão do checkout. E terceiro, o mecanismo não atrativo, que é a última coisa que eu considero. Então, basicamente, nessa tabela de hipóteses, eu consigo entender quais são as possíveis soluções para cada problema de taxa de conversão. Então, se a gente for vir aqui em play rate, que é uma métrica importantíssima dentro da estrutura da página de vendas, que define basicamente o quê? Se 100 pessoas viram seu vídeo e apenas 80 clicaram para assistir, a sua taxa de play rate é 80%. E por que essa métrica é importante? Às vezes você tem uma oferta boa, só que sua taxa de play rate é baixa. Vamos dar esse exemplo aqui no iPad. Vamos supor
que a gente tem uma VSL que está com um play rate de 55%. Se você conseguir aumentar esse play rate, vamos supor que essa oferta aqui tenha 3% de conversão, beleza? Então a taxa de conversão da VSL aqui é 3%. Se você conseguir aumentar esse 55% para uma estrutura que você consiga pegar 75%, cara, o aumento que você vai ter na sua conversão vai ser absurda, porque a mesma oferta que você tem, que apenas 55% de quem abriu a página clica para assistir, do nada, essas mesmas pessoas vão clicar e assistir 20, 30% a mais do que era antes, você vai conseguir colocar muito mais pessoas no seu funil e, consequentemente, muito mais faturamento. Então, se você tiver um problema de retenção baixa na sua VSL, uma das coisas que pode estar ocasionando isso, às vezes, é um play rate baixo. O pessoal vê sua página de vendas, mas a headline não está atrativa, o vídeo de fundo ou a thumb do vídeo não está atrativa e não clica. Então, é importante você entender que cada métrica chave aqui, seja uma porcentagem de play rate, seja o AOV, todas elas são basicamente sensores que vocês vão usar para entender onde está o problema. Se uma métrica X está com problema, está com conversão baixa, você já vai se virar para formular outras hipóteses para resolver aquela solução. E aqui em AOV, quando a gente fala que o seu funil está com AOV baixo, você analisou, em renda extra, vamos supor em renda extra nível de infoproduto, um AOV bom para mim é R$250. Então, se você tem menos que isso, para mim não é um AOV bom. Se você está com uma oferta que está vendendo, mas está com lucro baixo, possivelmente seu AOV está baixo, beleza? Ou você está pagando um CPA caro no Facebook, mas a maioria das vezes isso não acontece. Geralmente, seu AOV da oferta não está alto. Então, se o seu AOV médio estiver baixo, uma das coisas que basicamente é o coração do problema, na maior parte das vezes, é o seu funil de vendas com baixa conversão. Ou o seu funil de vendas não está convertendo bem, o seu upsell está convertendo menos que 15, 20%, ou você não faz recuperação de vendas. Cara, recuperação de vendas aumenta bastante seu AOV, porque, vamos supor, você gastou R$1.000, fez R$2.000 em vendas. Se você estivesse recuperando essas vendas, você faria 2.500. 2.800, então você consegue ter um aumento maior no lucro dia a dia. A gente já recuperou mais de 10 milhões de reais em vendas e a maior parte dessas vendas é basicamente lucro, porque você já gastou para adquirir aquele cliente. E quando o seu CPA no tráfego está caro, uma das coisas que basicamente acontece, primeiro, tráfego mal segmentado, fatia de público está ruim, ou você não está subindo com o público certo, ou simplesmente aquela fatia de público naquela conta de anúncio não está bom. Então você simplesmente pode subir teste mais contas, subtestes em mais público, subteste de interesse, enfim, uma das coisas que mais acontece quando seu CPA está caro, ou é criativo ou é público, não tem para onde fugir. Se você for olhar bem, os problemas relacionados a mecanismos da oferta dificilmente estão relacionados a CPA. Se uma oferta vende, empatou e deu lucro algum dia, significa que ela tem potencial. Então dá para trabalhar com ela. Então essa tabela de hipóteses basicamente é o que vai me ajudar a analisar todo o funil que a gente tem aqui dentro, beleza? E por que é tão importante isso? Simples. A chave para você analisar e encontrar o gargalo de um funil de vendas é você ter como gerar hipóteses. Como assim? Vamos supor, esse funil de vendas aqui na minha tela, vamos supor que ele estivesse dando prejuízo, mas ele já conseguiu gerar lucro por 3, 4 dias seguidos. E de uns dias para cá, simplesmente parou de vender. Ou até mesmo a gente pode considerar que a gente tem uma oferta que vendeu 7 dígitos e simplesmente está parando de vender. Muita gente fala, parou porque saturou. A maioria das vezes não. E quando a gente tiver um caso desse e quiser analisar para encontrar o problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desdobrar o funil e analisar as métricas de conversão que a gente comentou. Primeira métrica de conversão, play rate do vídeo, para olhar se o pessoal está clicando para assistir. Segunda, conversão da VSL para compra, conversão da compra do checkout para compra, conversão dos upsells. Se você desdobrar um funil e analisar todas essas métricas, você vai bater o olho em alguma dessas etapas e vai ver que está baixa a conversão. Vamos supor que a gente tem uma VSL que está com a conversão baixa da VSL para o checkout, ou seja, está chegando pouca gente no pitch e isso ocasionalmente faz com que a oferta tenha uma conversão baixa. Se a gente tem um caso de uma oferta que está com a conversão baixa dessa etapa aqui, que é basicamente
a etapa da página de vendas para o checkout, o que pode acontecer? A primeira etapa que a gente olhou no mapa aqui foi analisar o funil, foi descobrir quais são as etapas mais importantes, por que o AOV é tão importante e por que o CPA e eles basicamente ditam ali a escala de uma oferta. Isso a gente já explicou. O que a gente tem que falar é o quê? A gente tem que definir onde está o problema. Está no lead, está no checkout, está no mecanismo. E como a gente vai fazer isso? Exatamente como eu falei. Desdobra o funil e olha qual é o indicador que está com a menor taxa de conversão. Ah, o indicador que está com a menor taxa de conversão é da VSL para o checkout e da VSL para a compra. O que a gente pode fazer? Agora a gente vai entrar na etapa 3, que é a etapa de formulação da hipótese, que é o quê? Depois que a gente deduzir onde está o problema, eu deduzi no caso que a conversão da VSL está baixa e a conversão da VSL para o checkout também está baixa. O que pode estar ocasionando isso? Primeiro, a thumb do vídeo, porque o play rate pode estar baixo e pode estar chegando poucas pessoas no pitch por causa disso. De 100 pessoas, poucas clicam para assistir. Segundo, o lead da VSL. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de VSL para a gente bater exatamente nesse caso que a gente está falando. Vamos supor que a gente tem uma oferta que está com esse problema. Porcentagem de conversão da VSL baixa e porcentagem de conversão da VSL para o checkout baixa. Geralmente, o que acontece? Aqui, basicamente, a gente tem exemplos de VSLs e gráficos de retenções diferentes. Nesse primeiro exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma VSL que está com 9% de retenção no pitch. Se no seu nicho o padrão é 15%, 20% de retenção no pitch, isso aqui seria considerado um VSL com uma taxa de conversão baixa, porque possivelmente estaria chegando bem menos pessoas na parte do pitch e, consequentemente, bem menos pessoas estariam clicando no botão para ir para o checkout. E nesse caso aqui, o que a gente pensa? Quais são as hipóteses que a gente pode formar? Se a gente suspeita que o problema tá da VSL para frente, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente imaginar o quê? Isso aqui pode ser um problema de thumb. Thumb que eu falo é o quê? Basicamente, headline e a thumb do vídeo, o Smart Play da VSL. Então, esse aqui pode ser um problema de thumb, que possivelmente vai ocasionar um play rate baixo. E isso aqui também pode ser o quê? A lead da VSL, se a gente for observar aqui, tá tendo uma queda expressiva logo nos primeiros segundos. A maior parte das vezes que isso acontece, você perde 50% do seu tráfego aqui. Ou seja, no primeiro minuto da VSL você perdeu 50% de tudo que você pagou para ter no Facebook. Então, nesses casos que eu percebo que a taxa de conversão da VSL para o checkout e a da conversão da VSL está baixa, uma das primeiras coisas que eu já vou olhar é o quê? Se o lead dessa oferta está com a retenção boa ou não. Nesse caso aqui, está com a retenção baixa, a maior parte das pessoas está saindo no começo. Então, eu vou olhar para a métrica, que seria o quê? Eu analisei e vi, conversão da VSL e conversão da VSL para o checkout estão baixas. Vou olhar para a VSL e vejo que a retenção está baixa, eu concluo, aqui a hipótese que eu formulo é fazer um teste de 5 leads poderia aumentar a retenção da VSL, poderia aumentar a conversão da VSL. Então, a gente identificou a métrica-chave que estava problemática, que nesse caso foi porcentagem de conversão, página, checkout e a porcentagem de conversão da VSL para compra. A gente bateu o olho na VSL e viu que a retenção estava baixa no lead. A primeira hipótese aqui que eu vou formular é exatamente isso. O lead está fraco, então eu vou fazer um teste ali de 5 leads, vou encaminhar 5 leads para serem testados e vou avaliar se a minha retenção aumenta e se a minha conversão melhora. Vou mostrar aqui para vocês um dos testes AB que a gente fez justamente de leads. A gente viu uma oferta que a gente identificou que a métrica que estava baixa, justamente essa métrica de conversão da página para o checkout, e a retenção da VSL no pitch estava baixa também. Então a gente formulou a hipótese de testar 4 leads e encaminhou. Olha que interessante, nesse teste aqui, a gente testou 4 leads diferentes, beleza? E a VSL padrão, que é a controle, para fazer a comparação. De nada adianta testar um lead se você não tiver como comparar com a VSL controle. E nesse teste aqui, a gente teve quase 1000 vendas no resultado final do teste. E a padrão, que é a VSL que a gente estava rodando, estava com a conversão de 3,97%, conversão de VSL. E um dos leads que a gente testou, a gente conseguiu atingir 4,74%. Parece uma variação baixa, mas isso aqui é uma variação muito boa. Ou seja, se você aumentar esse 0,76% de conversão na uma VSL,
Se você está mandando ali 200, 300 mil pessoas para essa VSL, essa diferençazinha vai fazer seu faturamento triplicar, aumentar 4, 5 vezes. Então, isso aqui é um exemplo prático, que a gente testou 4 VSLs, uma delas bateu o auge, que foi 4,74%, enquanto a controle bateu 3,97%. Então, a gente já definiu essa lead como campeã. Essa é a importância de estar toda hora realizando testes AB, que você consegue sempre encontrar uma variação que faz seu funil converter mais. Se eu bato a visualização em uma VSL, exemplo, isso aqui é uma VSL, que tem uma retenção de 55% no pitch, e essa VSL não está vendendo, possivelmente é algum problema que não seja lead. Porque, pô, se a gente for olhar para um lead desse aqui, pô, você é louco. O que é isso? Né? Não tem uma... É muito difícil você conseguir manter esse padrão aqui em uma VSL. Esse padrão aqui de manter até ali 8 minutos, 50%, 60% do público é muito difícil. Mas para você analisar a VSL e ver se está com retenção baixa, você bateu o olho na VSL e viu que do começo até o meio tem uma queda baixa, como nesse exemplo, não testa lead, você vai perder tempo testando lead. Se a sua VSL está com conversão baixa nessa estrutura, você vai olhar o play rate. Nesse caso aqui o play rate está 94%, está altíssimo, então não é um problema de play rate. Então você tem que analisar cada caso. Nesse caso aqui é uma VSL que estava dando bom, não é uma VSL que deu prejuízo. Então todas as métricas estão lindas. Play rate alto, engajamento alto, retenção alta, a conversão dessa VSL era altíssima. Mas para eu conseguir chegar nesse lead aqui, eu tive que testar 27 leads. Então até eu acertar um lead que consiga manter 55%, eu testei vários leads. Outra coisa que pode estar acontecendo, quando você bate o olho e vai analisar uma VSL. Sua VSL tem um lead bom, que é esse exemplo aqui, não tem uma queda expressiva, tá bacana, mantendo retenção. Entretanto, tá com conversão baixa da VSL para compra e da VSL para checkout, sendo que tem retenção alta. Quando a retenção tá alta, não adianta ficar testando lead, seu lead tá bom. O que pode estar ocasionando esse problema é do lead para frente, o que significa que ou é um problema de fechamento, na maior parte dos casos, você não está conseguindo fechar aquela venda, você conseguiu gerar valor, conseguiu gerar atenção, mas você não está conseguindo fazer a parte do fechamento bem feito, ou seja, aquela parte de gerar credibilidade, segurança, urgência, ou também pode ser um problema de CTA. Acredite, às vezes, só de você colocar em uma VSL mais CTA, ou seja, mais vezes você clica no botão aqui embaixo do vídeo, fala uma vez, 2, 3 vezes a mais, só de você colocar isso, pode aumentar a sua taxa de conversão da página para o checkout e, consequentemente, aumentar sua taxa de conversão da VSL, entendeu? Então, é muito importante você ter esse padrão de análise, bater o olho na oferta, desdobra as métricas de conversão todas, do criativo para a página, da página para o checkout compra, funil, play rate, tudo isso. Olhou as métricas que estão com problema, é essa métrica. Vai analisar a VSL, olha o gráfico. Assim que você consegue ir desdobrando e formulando as hipóteses para conseguir sugerir soluções e testar. Porque pronto, você bateu o olho, nessa VSL você vai fazer o quê? Não, aqui é teste de fechamento. Vou encaminhar essa mesma VSL com 4 fechamentos diferentes. Aí você consegue ter uma hipótese, aí você vai para outra etapa, que é aqui no mapa mental, é a 4ª etapa, que é fazer o teste AB, que é basicamente fazer o quê? Se você olha para um VSL que você acha que o problema é lead, você vai fazer a hipótese de testar 4 leads novos. Então você vai encaminhar um teste com 4 leads novos e a sua VSL normal, a controle, vai mandar 20% de tráfego para cada página e vai ver qual converte mais. Se alguma dessas variáveis de lead converteu mais que a oferta controle, que é a que você já estava usando, você vai definir ela como campeã. Então, basicamente, a etapa 4 é o quê? Você, primeiro, na etapa 1, analisou o funil, definiu onde está o problema através dos indicadores, formulou sua hipótese de solução, que é basicamente testar lead, ou testar fechamento, ou testar refazer a página de vendas para aumentar o play rate, enfim, você formulou sua hipótese. A 4ª etapa é fazer o teste AB, que é basicamente mandar o mesmo tráfego dividido para as variáveis que você está testando. Se é um teste de lead, você vai mandar o tráfego dividindo para 5 estruturas com leads diferentes.
Se for de fechamento, vai ser a mesma VSL com 5 fechamentos diferentes e você vai analisar a conversão separada de cada uma. É assim que você vai conseguir descobrir o gargalo de qualquer oferta da sua operação, sem depender de um guru, sem depender de sorte, através de métricas, desenhando e desdobrando o seu funil e descobrindo exatamente o que precisa ser testado. E depois disso, é basicamente a etapa 5, que é definir um campeão e escalar pra caramba. Então, basicamente, é assim que a gente consegue desdobrar o funil, descobrir quais são as métricas mais importantes e, consequentemente, formular hipóteses. E é aqui que mora o pulo do gato. A maior parte das pessoas vê o problema, mas não sabe formular hipóteses, não sabe pensar, pô, se essa métrica tá ruim, o que pode ser? Esse padrão analítico você vai desenvolvendo cada vez mais e cada vez mais. Você vai testando uma coisa, não funciona, você guarda aquilo. Quando aparece o mesmo problema depois, você já não vai testar aquilo, você testa outra coisa. Então é isso, galera. É assim que a gente consegue manter esse padrão e conseguir identificar onde está o gargalo da oferta. Então é isso, rapaziada. Você viu exatamente como analisar, metrificar e otimizar qualquer oferta de tráfego direto, exatamente como eu faço na minha operação para faturar mais de R$1 milhão todos os meses. E lembra sempre, quem antecipa ganha e quem mais testa vence. Todas as respostas que você busca estão em testes que você não fez. Análise e otimização, essas são as chaves para a escala. E se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, já deixa seu like e manda esse vídeo para o seu amigo Escala Fofo aprender de uma vez por todas a otimizar uma oferta. Se tiver alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você é um dos 2% que assistem o vídeo até o final, comenta aqui embaixo escalar para eu saber que você chegou até o fim. Tamo junto e vamos para cima.